Pessoal, a primeira coisa que a gente vai tratar é o seguinte, é uma ideia que tem que ficar bem clara para ti, que cursos diferentes exigem estratégias diferentes. E que o Enem não é uma prova, são várias provas. E eu não estou falando que o Enem são várias provas porque tem 4 provas mais uma redação. Eu estou dizendo que o conjunto da seleção do Enem é completamente diferente dependendo do qual é o teu objetivo e a necessidade de acertos que tu tem para aquela prova. Olha só, deixa eu tentar explicar isso melhor para ti. Vamos pegar 2 candidatos e vamos pegar candidatos em situações opostas. O primeiro candidato, ele está indo fazer o Enem porque ele quer entrar numa universidade gratuita de qualidade. Ele não se interessa tanto por saber qual o curso que ele quer entrar. Para quem está aí ouvindo essa história e pensando, eu quero medicina, talvez isso pareça uma coisa meio banal. Se eu pudesse entrar em qualquer coisa, eu passava com facilidade. Mas aí eu vou te exigir um pouquinho de abstração e um pouquinho de paciência. Porque entrar numa universidade pública de qualidade é, para muita gente, uma grande forma de ascensão. Às vezes, tu é a primeira geração que está tendo a chance de entrar numa universidade. Às vezes, aquilo representa para ti a realização de um sonho super grande e que vai te levar depois a voos muito maiores. Quando eles pensaram o Enem e copiaram o Enem a partir de outros países, já se sabe nesses outros países que tu decidir o teu curso após tu saber a tua nota, torna o sistema mais justo. Porque faz com que tu, não tendo nota para A, possa ainda assim ingressar na universidade em B. Olha só, entrar na universidade é muito importante, independente do curso que tu vai. No entanto, por contraste, vamos pensar no aluno B. O outro aluno que quer medicina. Olha, essa ideia de que entrar na universidade, para ele não é o suficiente. Ele precisa fazer uma pontuação muito maior. Então vamos falar um pouco das estratégias de um aluno e de outro, para que tu comece a ter ideias de formular a tua estratégia de aprovação. Olha só, o aluno que só quer entrar, ele precisa mais ou menos entre 80 e 90 acertos dos 180 da prova, ou seja, nos 2 dias. Então, cada dia que ele vai fazer a prova, ele precisa entre 40 e 45 acertos para conseguir entrar na universidade. Talvez 650, 700 na redação. Então, ele vai no primeiro dia de prova, que tem 90 questões, e ele pensa assim, se eu acertar 40 dessas 90, eu entro numa universidade gratuita de qualidade, não preciso pagar a faculdade, tenho N opções. Olha só, pessoal, isso é super importante, porque muita gente vai para a universidade, paga sem necessidade, porque sobram vagas em universidades públicas que poderiam estar brigando esses alunos porque eles não fazem a nota mínima necessária para competir na hora do SISU. Bom, aí ele precisa fazer 40 de 90 acertos. E aí vamos recordar que numa prova de 90 acertos, ou seja, em 2 provas de 45, 20 de cada prova são questões fáceis. E tu lembra o que faz uma questão ser fácil? O que faz uma questão ser fácil é a possibilidade de tu acertar ela sem nenhum conhecimento prévio. Lembra? Aquela questão que o teu pai, sem estudar nada, olha e diz, que barbada fazer o Enem. Bom, ele mata uma questão e vai descansar. Tu tem que fazer um bloco grande de questões. Outras coisas influenciam no teu desempenho. Mas tira isso de fora e vamos pensar o seguinte, esse aluno que só quer entrar, ele precisa fazer 20 em cada prova. E tem 20 questões, lembra? Fáceis em cada prova. Então, isso quer dizer que ele pode entrar na universidade gratuita e de qualidade, só acertando as questões fáceis? Sim. E isso quer dizer, então, que como as questões fáceis são aquelas que ele não precisa ter um conhecimento prévio, ele pode entrar numa universidade dessas em uma grande quantidade de cursos sem um conhecimento prévio. E aí vem o que o tio fala para vocês. A oportunidade de tu entrar no Enem numa universidade sem estudar nada. Vem dessa ideia. Assim, esse aluno que tem essa meta de acertos, ele vai ter que se comportar na prova bem diferente da medicina. Por quê? Porque ele tem muito mais tempo para fazer a prova.
Se ele vai batalhar essas questões, essas 20 questões fáceis, e ele fez o trabalho que a gente já comentou em vídeos anteriores, que capacitou ele a identificar o que é uma questão fácil, média e difícil, ele vai transformar uma questão fácil, que tem um nível fácil, mas um nível de dificuldade desse tamanho, porque ela tem que ser respondida pelo cara de medicina em menos de 1 minuto. Quando ele começa a ter 3 minutos para responder essa questão, ela se torna bem mais fácil. Ele consegue ler o texto mais devagar, ele consegue revisar, ele consegue grifar coisas, ele consegue se certificar das respostas que ele tem. Aí tu imagina assim, eu vou lá e das 20 questões fáceis, eu não consegui acertar todas, eu acertei 17. E eu fiz elas no triplo do tempo do aluno de medicina tem que fazer. Ótimo! Aí eu pego todas as outras 25, que eu sei que eu não sei responder, e marco numa questão, numa letra. Provavelmente entre as outras 25, eu vou ter 5 acertos, que vão compensar aqueles 3 que eu errei, e eu vou fazer 22 pontos na prova e eu vou entrar numa universidade. Ah, precisa de muito sangue frio para fazer isso. Claro que sim, precisa de estratégia, porque as questões fáceis às vezes estão no fim da prova e não no início. Olha só, esse aluno está tentando fazer essa estratégia. Do lado dele tem um aluno típico de medicina, um aluno aqui dos nossos que sabe o que ele tem que fazer na hora da prova para passar. E o que ele tem que fazer? 40 de 45 questões. Ele tem que acertar 9 de 10 questões. 80 das 90 daquele dia. Esse aluno tem um desafio completamente diferente. Como é que esse desafio é diferente? O desafio estratégico do aluno de medicina é bem diferente. Quando tem que acertar 40 de 45 questões e 80 de 90 questões, tu já inicia a prova com um desafio muito grande, que é o desafio de chegar ao fim da prova com a mesma performance do início. Olha só, quando tu vai lendo os enunciados grandes do Enem, ou quando tu vai fazendo as contas que o Enem te exige, tu vai cansando. O que significa que às vezes tu começa a prova muito bem e muitas vezes tu acaba a prova mal. Só que tu tem uma margem muito pequena de erro. Tu não tem a mesma situação do outro aluno que quer entrar em qualquer curso. Olha só, primeiro desafio então de um aluno de medicina, minimizar os erros que ele vai cometer durante a prova. Como que ele faz isso? Blocos de 10 questões. Por que blocos de 10 questões? Porque a cada 10 questões ele para, respira, se reorganiza e enfrenta novamente mais 10 questões. Ao fazer isso, ele mantém aquele senso de urgência, ele torna mais homogêneo o desempenho dele durante a prova. Outra coisa, ele sabe que o ritmo que ele tem para fazer a prova é mais ou menos de meia hora para cada 10 questões. Se ele fez aquele treinamento diário que a gente propõe antes para chegar na performance de pico no dia do Enem, ele está preparado, ele começa a desenvolver um certo relógio biológico que faz com que ele entenda assim, opa, eu estou no ritmo certo. Oxa, eu estou um pouco mais rápido que o ritmo certo. E por que não é bom tu ir mais rápido que o ritmo certo? Porque se tu vai 1, 2 minutos mais rápido, beleza, tu tá poupando o tempo para questões difíceis do futuro. Mas se tu começa 5 minutos mais rápido, tu começa a aumentar o quê? A tua margem de erro, daqui a pouco tu erra uma questão fácil porque tu errou uma conta ou alguma coisa. É interessante que do mesmo jeito que um corredor de maratona não sai correndo num ritmo super rápido e não consegue chegar no fim, ou sai correndo bem devagar e no final da sprint, ele mantém sempre o mesmo ritmo. E isso melhora muito o desempenho dele. É assim também que a gente faz numa prova que nem o Enem. Então, olha só, a primeira coisa, tua margem de erro é pequena. Tu vai ter que ser rápido nas questões fáceis. Tu vai ter que ser capaz de, em última análise, identificar que a questão é difícil, identificar que a questão é confusa e pular aquela questão. Imagina um aluno de medicina que sabe que pode errar só 10 questões e ele dá o azar de pegar uma prova cujas 3 primeiras questões foram por sorteio, colocado as difíceis naquela cor que ele selecionou. E aí ele vê que não acerta a primeira, vê que não acerta a segunda, vê que não tem certeza da terceira. Como é que tu acha que ele chega na 4ª questão da prova? Sabendo que ele já não vai conseguir fazer a pontuação para passar. Olha, é claro que se ele se preparou emocionalmente, ele está pronto para essa situação. Se não,
tu começa a criar aquelas situações onde adversários mais bem preparados, por uma coincidência na prova e por uma falta de previsão das coisas que podem acontecer, acabam entregando sua vaga. Olha só, pessoal, por que o pensamento estratégico é muito importante? O pensamento estratégico ele é muito importante quando a gente vai fazer desafios, principalmente nas pontas. E quando a gente está fora da nossa zona de conforto. Um aluno que tem pouco conhecimento, mas que tem que fazer uso de todo aquele pouco conhecimento para entrar numa faculdade pública de gratuita, e o aluno que tem muito conhecimento, mas que tem que acertar muito. Essas pessoas estão fora da sua zona de conforto. Aonde que a estratégia não é tão importante? Olha, se eu sou um aluno com um conhecimento de que eu tenho necessário, mínimo, para poder competir numa prova de medicina, e eu decido não fazer uma prova de medicina, decido fazer uma prova onde eu preciso de 25, 30 acertos. Ah, bom, aí eu não preciso ser estratégico, eu posso perder tempo numa questão, eu não preciso manter o ritmo, porque eu tenho uma margem grande para trabalhar. Pessoal, quem está competindo nas faculdades não tem essa margem mais. E é saber aproveitar todas as oportunidades que vai te dar a melhor chance de entrar na faculdade. Olha só, a prova do Enem, ela é construída de uma forma que pune a força bruta. Como assim? A ideia por trás do exame do Enem é o seguinte: eu não quero um aluno que saiba um monte de coisas. Eu quero um aluno que saiba usar aquilo que ele saiba. Se ele sabe um monte de coisas e usa um monte de coisas, tá perfeito. Mas se ele sabe um monte de coisa e quando chega no dia a dia da faculdade, depois, quando ele já passou, ele fica olhando sem saber, sem ter nenhuma ideia, sem conectar o conhecimento dele de história, química, biologia, com a realidade dos problemas da sociedade onde ele vive, ele não está bem. E aí a prova do Enem é construída para punir a força bruta. O que é a força bruta? Força bruta é assim: eu olho a questão e saio resolvendo. Não interessa se ela é fácil, se ela é média, difícil, não interessa o quanto que ela vai me exigir, eu simplesmente resolvo todas do mesmo jeito, todas no mesmo ritmo. Olha, pessoal, numa prova desse tipo, tu tentar fazer isso equivale a um corredor de maratona que sai correndo disparado, feito um maluco desde o primeiro. Ele não tem como ele ter a mesma performance lá no final do que o cara que foi estratégico. O Enem pune a força bruta muito mais do que provas que são mais parecidas com exercício de fixação. Porque provas com exercício de fixação, primeiro, elas têm uma margem de tempo maior. Elas têm mais espaço para te olhar, pensar, voltar. Elas são menos, tu faz 10, 15, 25 questões por prova, não 90. Nessas provas, tu pode fazer um ritmo muito forte e tu consegue chegar. O que eu noto? Eu noto que quando as pessoas vão fazer 5 horas, 6 horas de prova do Enem, a quantidade de alunos que mereciam entrar, que têm condições de entrar, que lá pela questão 70, 75, começam a fraquejar. E aí, olha só, pessoal, basta que entre a questão 80 e 90, e tu tá ali com 75 acertos, tu acerta mais 5, tu tá dentro. Basta que tu ali canse e erre 3, 4 seguidas por falta de atenção, o teu ano acabou de ir para o saco se tu está tentando entrar num curso de medicina. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Mas aí tu vai me dizer, eu vou descobrir isso na hora da prova, eu vou fazendo. Não. Tu vai pensar essas coisas antes. Tu vai pensar toda a tua estratégia e tudo aonde tu quer chegar antes. O que tu vai fazer no dia da prova é repetir o treinamento que tu foi fazendo durante todos os dias, durante os teus simulados e durante o teu esforço, não só daquela semana, mas dos meses anteriores.